Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre uma relação muito importante quando a gente trabalha com os poliedros, a relação de Euler. Já começo com uma discussão. O correto é a gente falar Euler ou Euler? Eu digo, tanto faz. O que é mais importante é a gente entender o conceito. Isso sim é importante. Porque essa diferença de pronúncia, que em alguns momentos você vai ver um professor falando um vídeo Euler e outro vai falar Euler, é porque é um nome que tem origem francesa, então se fala Euler, porém se escreve Euler. Não tem nenhum problema tanto fazer uma nominação ou outra. O que é importante para nós é a gente compreender o conceito. Então vamos lá. Você sabia que existe uma relação entre o número de vértices, o número de arestas e o número de vértices de um poliedro, gente? Conheciam? Esta é exatamente o nosso foco do nosso vídeo. Aqui nós temos algumas representações de poliedros que a gente tem aqui. A gente tem os poliedros aqui convexos e não convexos. Lembra o conceito de convexo e não convexo? Lembra daquele exemplo bem prático que eu dei? Se eu passar uma reta, por exemplo, em qualquer um desses aqui, eu passo, só tem uma entrada e uma saída, né? Agora, se eu passar uma reta de cima a baixo aqui, ele vai ter mais do que uma entrada e saída, assim como esse daqui que tem um formato de L, que daí a gente chama dos poliedros não convexos ou também chamados de côncavo. Outro conceito que é muito importante, que a gente já viu em vídeos anteriores, é o conceito de vértice, aresta e face. Então, a face, o que é? Cada uma das superfícies poligonais que compõem a superfície do poliedro, tá? E essas faces estão contidas exatamente num plano. Para que seja um poliedro, todas as faces têm que estar contidas num plano. Por exemplo, um cilindro tem a face lateral exatamente que não está num plano somente. Então, por isso, ela não é considerada um poliedro. Aresta, o que é? É o lado em comum entre duas faces. Então, duas faces vai formar uma linha, que a gente chama essa linha exatamente de aresta. E o vértice é o ponto em comum de, no mínimo, 3 arestas. Então, é um ponto que determina, no mínimo 3, que pode ser mais do que 3, vai formar um vértice. Nesse caso, temos vértice aqui, 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 aqui e ali. Tranquilo, gente? Bem, quem que fez essa relação de Euler? Foi o suíço Leonhard Euler, ou Euler, como se preferir, e ele fez essa relação exatamente verificando essa relação que acontecia para todos os nossos poliedros convexos e acontecia para alguns não convexos. E ele teve atuação em mais do que somente matemática, né? Aqui nós temos alguns exemplos de medidas e foi mais ou menos assim que ele conseguiu chegar exatamente à nossa relação, que é o quê? Vértice menos aresta mais face igual a 2. Em alguma pesquisa você pode ver, em algum livro, pode estar escrito de uma maneira um pouquinho diferente, como vértice mais face igual a aresta mais 2. Ou seja, simplesmente o A passou para lá. O que interessa é a gente lembrar de uma maneira ali e sempre a gente vai aplicar esses valores. Alguns não convexos dão certo. Por exemplo, este daqui, ó, número de vértices 24, arestas 36 e face 14. Fazendo a operação deu 2. Já esse daqui, que tem 16 vértices, 32 arestas e 16 faces, deu 0. Ou seja, não deu a relação de Euler, que tinha que dar 2. Então, portanto, não é para todos não convexos é que vai dar certo a relação de Euler ou Euler, como a gente preferir, tá? Nesse vídeo, a gente conversou sobre essa relação que é muito importante quando eu não conheço uma dessas 3 variáveis, esses 3 valores, ou vértice, ou arestas, ou faces. Isso ela vai facilitar, porque às vezes vai ficar difícil de eu conseguir contar ou vértice, ou aresta, ou faces. Então, a relação de Euler vai facilitar muito, que foi o nosso tema central do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.